que eu vou falar aqui nesse vídeo para você agora foi algo que eu acredito assim que mudou muito a minha vida. E é algo que eu sempre venho tentando lembrar disso e aplicar também no meu dia a dia. Embora não seja tão simples assim, mas é algo que eu acredito que vale a pena mesmo você ter esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento, porque de fato isso pode te colocar tanto à frente de muitas pessoas, da média da maioria das pessoas, quanto também se tornar o seu maior diferencial, né? O que é o que eu costumo chamar você se tornar o seu maior ativo. Eu acredito que esse pensamento, ele é um pensamento que ele separa as pessoas que apenas buscam um resultado rápido, buscam conquistar algo rapidamente, das pessoas que sabem que existe um processo para isso. E esse processo ele pode se tornar muito mais interessante e poderoso ao longo do caminho do que simplesmente você olhar para o resultado final e esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Esse tipo de pensamento é um pensamento de que quando você olha para alguma coisa que você deseja, que você quer conquistar, ou seja alguma coisa física, enfim, seja qualquer coisa que você queira, você não olhar simplesmente para aquele resultado final. É simplesmente você pegar e olhar para você, olhar para quais habilidades você vai precisar desenvolver para você chegar naquele determinado resultado. Eu acredito que esse tipo de pensamento ele é tão poderoso porque você olhar dessa forma, você pensar dessa forma, você entende que a maioria dos resultados que existem, eles são um reflexo de uma pessoa que ela desenvolveu habilidades, ela desenvolveu um conhecimento, ela desenvolveu uma capacidade de se tornar aquela pessoa capaz de conquistar aquela coisa. E esse tipo de pensamento, para mim, fez total diferença quando eu entendi isso. Porque se você olhar, a maioria das pessoas que constroem grandes resultados, constroem negócios, essas pessoas, geralmente, elas conseguem, digamos, se elas perder tudo que elas têm, você, uma pessoa que tem um negócio, tem, digamos, várias coisas que elas construiu, se essa pessoa ela perder tudo, muito provavelmente essa pessoa em pouco tempo ela consegue reconstruir tudo ou praticamente quase tudo aquilo que ela tinha. Muitas vezes até em menos tempo do que ela demorou para construir da primeira vez. Isso porque a pessoa sabe que aqueles negócios, aquilo que ela conquistou, ele é resultado da pessoa que ela se tornou ao longo dessa jornada. E até por isso que eu queria frisar aqui para você que é algo que eu acredito também ser bastante importante, que é a importância de você, quando você olha para um negócio de alguma pessoa que você se identifica, você que gostaria de ter aquele resultado também, é muito mais interessante que você olhe não só para o que a pessoa construiu, para aquele o tipo de negócio, o modelo de negócio, enfim, para o resultado que ela teve, porque isso muitas vezes não quer dizer que aquilo levou ela àquele resultado. Muitas vezes foi a forma como a pessoa pensa que levou ela até aquele resultado. Isso que é realmente poderoso, isso que realmente tem valor. E muitas pessoas, principalmente aqui no digital, eu vejo, elas acabam tentando replicar o negócio de muitas pessoas. Muitas vezes tentando replicar o produto, tentando replicar, às vezes, a oferta que a pessoa construiu, tentando replicar ali os anúncios que a pessoa está construindo. Só que a verdade é que tem algo muito além disso atrás. Muitas vezes tem a forma como a pessoa pensa, tem muitas vezes vários fatores envolvidos ali para que ela atingisse aquele resultado. Tem muitas pessoas que acabam copiando alguma coisa e conseguindo ter um resultado, porque elas pegaram algo que já está validado, então você consegue ter um resultado, só que não necessariamente você conseguiu entender quais são todos os fatores envolvidos ali e talvez você, se você ter algum problema, se aquilo parar de vender, se aquilo começar a não dar resultado, você acaba não conseguindo saber meio como lidar com aquilo, como que você toma as melhores decisões, porque você simplesmente replicou algo ali que funcionou para uma outra pessoa. Quando você olha para um negócio de uma pessoa, é muito mais interessante você entender o que levou a pessoa a tomar aquela decisão, a chegar àquelas conclusões, a fazer aquilo que ela está fazendo. E uma coisa interessante também de se pensar é que muitas vezes um sucesso ele é dificilmente replicável. Um sucesso, muitas vezes você olhar para o sucesso de uma pessoa, você não consegue replicar ele da mesma forma. Por quê? Porque essa pessoa, quando ela começou aquele negócio, ela vivia num contexto diferente, então ela estava num contexto diferente, ela foi tomando decisões ao longo ali do negócio dela que levou ela até aquele resultado. Então, se você tenta necessariamente replicar algo, as mesmas ações que uma pessoa tomou, geralmente você não vai conseguir o mesmo resultado. Até, inclusive, tem uma ideia que diz que as mesmas ações em contextos diferentes geram resultados diferentes.
E é muito sobre isso. Por isso que replicar, muitas vezes, as ações que a pessoa toma não vai fazer com que você também tenha o mesmo resultado que ela. Agora, se você para pensar quais foram as decisões que essa pessoa tomou, a forma como ela pensou, por que ela tomou aquela decisão, muitas vezes você consegue desvendar ali, muitas vezes, o caminho que levou ela até aquele sucesso. E uma forma também de você conseguir ser muito mais assertivo nisso é você desenvolver ali uma habilidade de olhar para os erros das pessoas, porque os erros, eles são muito mais rastreáveis. Os erros você consegue muitas vezes ver, muito nitidamente ali ver no que uma pessoa errou, porque os erros geralmente eles são muito padrões, os erros eles são muitas vezes básicos, eles se repetem, eles trazem muitos padrões. Então, o fato de você ser uma pessoa que desenvolve essa percepção de olhar para esses erros, de olhar para as falhas que as pessoas cometem e evitar cometer esses mesmos erros, muitas vezes já te coloca muito mais à frente, muito mais próximo ali de conquistar o resultado que você deseja, porque a maioria das pessoas cometem erros básicos, seja no seu negócio, seja na sua vida, em vários aspectos. Então, se você é essa pessoa que desenvolve esse tipo de observação, você com certeza, nesse caso, já está à frente da maioria das pessoas. E assim, falando das habilidades que você pode desenvolver para você se tornar o seu maior ativo, eu acredito que uma das principais dela é simplesmente você desenvolver e ter um maior cuidado sobre o seu repertório, sobre os conteúdos que você consome. O seu repertório ele é formado tanto pelos conteúdos que você lê, os conteúdos que você consome, e a tua experiência no seu dia a dia, a forma como você observa as coisas. Então, tudo isso vai formando quem você é, vai formando a sua mentalidade, os seus pensamentos, vai moldando o seu comportamento, porque no fundo a nossa mentalidade molda o nosso comportamento, assim como principalmente o nosso comportamento também molda a forma como a gente pensa. Então, você ter esse filtro com as coisas que você consome, cuidando com o que você alimenta o seu repertório é muito importante. Você vai formando ali as suas opiniões com base nisso. E a partir disso, a segunda habilidade que eu acho super importante você desenvolver é a sua visão. A sua visão ela é um reflexo do seu repertório, porque a sua visão é a forma como você percebe o mundo, a sua perspectiva, é a forma como você toma decisões, como você olha para o mundo. E isso com certeza é muito relevante. Isso vai ser um reflexo ali do seu repertório, como eu falei, das coisas que você consome, né? Você ter uma visão mais ampla, você consegue tomar melhores decisões ao longo da sua vida, ao longo ali do seu negócio, e isso é realmente importante. Você começa a olhar com outro olhar para a resolução de problemas, você consegue ver oportunidades onde outras pessoas acabam não vendo. Isso é realmente o que te coloca à frente da maioria das pessoas. E o terceiro ponto que eu acredito que assim, é super relevante para você, que você vai desenvolver uma habilidade que vai te tornar também no seu maior ativo, ela faz parte desse conjunto, é simplesmente o fato de você entender como que você consegue melhorar cada vez mais a sua capacidade de conectar ideias e de se comunicar. Se você for ver, a nossa vida, ela é feita de relacionamentos, seja o relacionamento com seu namorado, com seu marido, com a sua família, com seus amigos, no trabalho. A nossa vida, ela se resume a relacionamentos. Então, se você desenvolve essa capacidade de transferir a sua ideia, as suas ideias para as pessoas, de transferir aquilo que você acredita, de se comunicar de forma clara e objetiva, isso é algo que você vai desenvolvendo com o tempo e isso é algo muito poderoso, porque você tem algo que você não vai perder. Isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo ao longo do tempo e que é super necessária, não necessariamente só se você produz conteúdo aqui no digital, não só se você vende alguma coisa, se você tem um negócio. É algo que é muito importante em qualquer coisa, em qualquer profissão, enfim, para você se comunicar com as pessoas que estão próximas de você. Eu acho isso super relevante também, e isso também está totalmente conectado com os dois pontos que eu falei anteriormente, com o seu repertório e com a sua visão. Porque assim, você desenvolver a sua comunicação é você colocar para fora, você transmitir tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que tem dentro de você. E isso é realmente valioso. Quando você ajuda as pessoas a ter um outro ponto de vista, quando você comunica ali o que você sente, o que você sabe, isso é realmente valioso. E é sobre isso. Eu acredito assim que ao longo da vida a gente vai construindo diversos microativos, que são essas habilidades que são mais intangíveis, assim, né? Pelo menos a maioria, pelo menos as pessoas deveriam buscar desenvolver, porque são habilidades que não se perdem, muito pelo contrário, são habilidades que a gente vai acumulando ao longo da vida, vai aprimorando. Você tem durante toda a tua vida ter que aprimorar isso, melhorar. Você realmente não vai nascer com essas habilidades.
e realmente se torna algo muito valioso a partir do momento que você desenvolve. É diferente de uma habilidade técnica, por exemplo, né? Tem habilidades que você pode desenvolver, por exemplo, eu aprendo a mexer numa ferramenta, aprendo a fazer alguma atividade manual. Essas habilidades também são, obviamente, bastante relevantes ao longo da nossa vida, mas essas intangíveis, essas habilidades que você não consegue facilmente transferir para outra pessoa, você não consegue, ninguém consegue fazer por você, você não consegue substituir, não consegue colocar outra pessoa no seu lugar, essa habilidade é muito valiosa, porque essa habilidade ninguém tira de você, é algo que você construiu ali com o tempo e que ao longo do tempo vai gerando muitos frutos para você, vai se tornando realmente o seu grande ativo e com certeza vai te ajudar a ter muito mais resultado. As pessoas que olham para isso em buscar a desenvolver essas habilidades são as pessoas que mais se destacam no mercado. Por isso que eu falei que é uma forma de você não ser a média, de você estar à frente da maioria das pessoas, porque realmente são pessoas que se destacam. Muitas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas, elas acabam não desenvolvendo tantas assim habilidades ao longo da vida. Muitas vezes elas ficam muito presas a essas habilidades técnicas ali que eu citei, e elas acabam sendo facilmente substituídas, seja por outra pessoa ou agora mesmo até pela inteligência artificial. E as pessoas que desenvolvem essas habilidades que são intangíveis, que são realmente poderosas, essas pessoas elas não são facilmente substituídas. Essas pessoas, elas têm um alto valor agregado ali naquilo, na forma como elas pensam, no que elas fazem. Isso com certeza tem muito valor, seja no trabalho que você faz, seja na tua empresa, seja, enfim, nos seus relacionamentos, as pessoas acabam percebendo isso. Enfim, resumindo todo esse vídeo, é muito sobre isso. Em vez de você focar no resultado final, foca na pessoa que você precisa se tornar para conquistar aquilo. Foca nas habilidades intangíveis que você precisa desenvolver, que vão fazer com que você conquiste aquilo que você quer. A partir do momento que você faz isso, que você tem esse tipo de pensamento, você tem, eu acredito assim, que um grande poder em mãos. Porque você não fica refém do mercado, você não fica refém do externo, do que pode acontecer externamente na sua vida. Você sabe, você tem aquela confiança que você desenvolveu essa capacidade de tomar melhores decisões, enfim, essa capacidade de seguir em frente apesar das coisas que acontecem. E isso para mim realmente é o mais valioso. Essa é o grande poder aqui, a grande vantagem de você se tornar o seu grande ativo aí na sua vida.